E hoje eu vou falar um pouco do desenvolvimento de um dispositivo para tempo de coagulação. Acho que só tem que tirar ali, Pri, tem uma barrinha na frente da apresentação. Vocês também estão vendo a barrinha ou sou eu? Agora foi. Agora tá perfeito. Pode passar, Pri, por favor. O desenvolvimento, então, desse dispositivo de coagulação foi uma parceria que começou lá em 2017, então a gente tem quase 4 anos de parceria desse grupo bonito que está aí na tela, que é composto pela Escola Politécnica, a Escola de Saúde da Unicinos e o ITT Chip, né? Então, foi uma junção, foi uma parceria muito legal, que iniciou com a professora Priscila Loura, com o professor William Hansenkamp, e aí tem eu aqui na fotinho, conversando, analisando, né, com o orientador, e o Samuel, que foi meu grande parceiro nessa corrida aí. Pode passar, Pri. Então, como todo trabalho bom de pesquisa, ele começa com um problema, né? E lá em 2017, a gente analisava todos os cenários de saúde que deveriam ter potenciais de intervenções que dispositivos à beira do leito poderiam agilizar as tomadas de decisões das equipes multiprofissionais, dos médicos, dos enfermeiros. Então, a gente encontrou um grupo, um cenário que se chama os pacientes anticoagulados. Esses pacientes, eles passam por diversas dificuldades, porque eles precisam fazer toda semana ou 2 vezes por mês uma coleta por venopulsão, é uma coleta bem invasiva, então eles precisam se deslocar até a unidade de saúde, tem toda essa questão de logística, que eles têm que aguardar o resultado do exame, depois que eles recebem o resultado do exame, eles precisam voltar na consulta com o médico, para o médico fazer um ajuste da dose terapêutica, e a gente não entendia ainda o motivo porque esse cenário existia. A gente ficou muito incomodado pelo fato desse cenário existir, e a gente resolveu, então, criar uma solução. Essa solução foi um dispositivo que a gente desenvolveu no ITT Chip. Acho que não passou ainda. Foi um dispositivo que a gente desenvolveu no ITT Chip, no meu trabalho de conclusão de curso de biomédica, né? Que foi um dispositivo rápido para tempo de coagulação sanguínea. Foi, então, um teste que a gente sempre priorizou pelo baixo custo, principalmente por a gente estar inserido num contexto brasileiro de pesquisa e justamente para a gente conseguir levar esse dispositivo para países de média e baixa renda. Então, a ideia é que esse dispositivo ele seja integrado a um sistema de memória, onde o paciente não precisa mais ter que ficar voltando para o consultório do médico para fazer esse ajuste dessa dose terapêutica desse anticoagulante que ele toma. A ideia é que todos os resultados de todos os testes que ele fizer na casa dele, no trabalho dele, em qualquer lugar onde ele estiver, sejam armazenados em um banco de dados, e aí a gente pode talvez até começar a criar uma predição para saber quando que ele vai ter esse distúrbio de coagulação, esse distúrbio dessa medicação que ele está tomando. Só um minutinho. Aqui, a gente consegue ver o esquema desse dispositivo. Esse esquema ele foi desenvolvido pela Melissa. A Melissa faz parte do nosso grupo de pesquisa, Labiana Chip, e ela é responsável por fazer vários designs que são super importantes para a gente conseguir demonstrar para as pessoas o funcionamento dos dispositivos. Então, aqui a gente tem o dispositivo de coagulação sanguínea, onde a gente consegue ver todos os processos de coagulação acontecendo no dispositivo. Esse dispositivo ele é à base de papel, então por isso que a gente tem essa redução do custo do teste. E agora eu vou passar um pouquinho a palavra para a Melissa, porque ela vai explicar um pouco para vocês sobre o contexto dessa imagem que ela criou, a partir da metodologia que a gente desenvolveu. Boa noite, pessoal. Eu sou a Melissa e eu sou graduanda da Biomedicina. E esse infográfico, como a Ju havia mencionado, do dispositivo microfluídico para detecção de coagulação, eu criei
para a gente conseguir ilustrar de uma forma mais demonstrativa, didática e de fácil visualização todos os processos que ocorrem no dispositivo, tanto de forma visível, que é o dispositivo em si, né, o dispositivo Point of Care, que a gente pode carregar para qualquer lugar, móvel e portátil, do que ele é feito, né, que fica bem ilustrado, que é um canal de papel microfluídico, a gota de sangue, que precisa apenas uma para o funcionamento do dispositivo, e esse processo de fluidez da gota de uma extremidade do canal até o outro. E também nesse infográfico eu quis ilustrar uma coisa que não é visível a olho nu, que são as fibras de celulose do papel, que é muito importante para sabermos o que está ocorrendo no dispositivo, para a pessoa entender o que é o processo da coagulação e passar essa informação de uma forma mais sucinta para quem utilizar. Então, essas exemplificação das fibras de celulose do papel são esses círculos nas extremidades do gráfico, que no primeiro a gente pode ver que está na coloração natural do papel, na segunda já tem uma coloração avermelhada pelo contato do sangue no dispositivo, e na terceira, né, imagem ampliada, temos todo o processo de criação dos microcoágulos, que são desenvolvidos durante esse fluxo sanguíneo, onde as redes de fibrinas que começam a se entrelaçar e emaranhar nas fibras do próprio papel e fazendo com que as hemácias se grudem nelas, criando microcoágulos que impedem o fluxo sanguíneo ao decorrer do dispositivo. E é assim que a gente consegue fazer a detecção do tempo da coagulação no dispositivo. Esses infográficos são de grande importância no processo tecnológico para a introdução de dispositivos e conteúdos didáticos, pois através dele, como a Júlia disse já, a gente consegue ver o desenvolvimento de todas as etapas do processo e conseguir também ver coisas que também não são vistas a olho nu, né? E como a Pri também já tinha citado, o quadro da pandemia que estamos vivendo, né? A gente consegue mensurar o quão desacreditada a ciência está pela população. Por isso que é muito importante a gente se fazer entender para a população, pois o povo tem muito medo do que ele não conhece, do que ele não sabe. Então, a partir dessa motivação de criar gráficos mais informativos para o povo, que eu também criei aquele perfil que está ali no cantinho, o InfoScience, para criar gráficos tanto acadêmicos como educativos para a população. E a Ju pode falar um pouco mais do dispositivo agora, eu vou voltar a palavra para ela. Obrigada, Ju, pela participação. Eu que agradeço pela tua fala e eu preciso dizer que essa imagem ela foi para um concurso internacional, tá? Então, o mérito é todo teu. Então, como a Mel estava falando, o funcionamento desse dispositivo é com uma gota de sangue, né? Então, a gente consegue mudar completamente o contexto de um paciente anticoagulado, por exemplo. Como eu estava falando antes, hoje esse paciente ele tem que fazer toda essa logística super complicada e ter um dispositivo na mão dele, onde ele consegue fazer um teste para saber se a dose do anticoagulante dele está regulada. Ele pode testar isso na casa dele, no local de trabalho dele, é super importante e impactante para a saúde desse paciente. Pode passar a imagem, por favor. Então, esse dispositivo, ele já foi validado. Então, depois da construção do dispositivo e depois de vários estudos de validação e deconstrução do dispositivo, a gente fez um trabalho de campo e a gente fez uma validação com mais de 300 pacientes em 2 hospitais diferentes aqui do Vale do Rio dos Sinos. Então, a gente tem resultados de concordância entre métodos. Hoje a gente pode dizer com confiabilidade que esse dispositivo, que o resultado desse dispositivo, que o tempo de coagulação que esse dispositivo entrega é um resultado que se correlaciona com o método padrão ouro para essa mesma análise. Então, esse dispositivo, ele concorda, ele entrega um resultado confiável
para as pessoas que vão utilizar ele na sua rotina e principalmente vão utilizar ele para controlar a dose de um anticoagulante, a dose de um fármaco. Então, a ideia inicial desse dispositivo foi revolucionar, na realidade, esse cenário que esse paciente anticoagulado sofre e tentar aproximar um pouco mais a comodidade para esse paciente e tentar trazer um pouco do que o paciente que hoje é diabético passa, né? Hoje o diabético ele pode fazer o teste de glicose na casa dele e ele pode fazer um ajuste da dose de insulina para ser aplicada. Pode passar, Pri. Eu não sei vocês, mas hoje o mundo online tá bem difícil assim para mim, porque nem os slides não estão passando. Mas eu preciso falar também para vocês sobre as conquistas que a gente teve com esse dispositivo. Hoje a gente tem uma patente internacional registrada. Tudo isso foi em função desse processo de validação que a gente conseguiu apresentar, que a gente conseguiu entregar. Inicialmente, a gente tinha uma patente nacional e foi visto um potencial de ampliar ela para uma patente internacional. Então, hoje a gente é financiado pelo CNPq e o nosso grupo de pesquisa, ele se localiza dentro do Instituto de Semicondutores da Unicinos, no ITT-Chip. A gente tem super apoio deles, tem apoio de todos os pesquisadores que trabalham lá, e atualmente a gente está num processo, em um estudo de industrialização desse dispositivo. Então, a gente estuda qual é a melhor metodologia de industrializar esse dispositivo para poder entregar esse dispositivo para os pacientes com maior confiabilidade, com um teste de durabilidade do dispositivo, que também é muito importante. Pode passar, Pri. A gente também teve alguns avanços com esse dispositivo. Atualmente, a gente está fazendo um estudo de detecção elétrica do mesmo sinal. Então, a gente utiliza o mesmo design, porém adicionando eletrodos nesse dispositivo, e a gente tenta fazer detecções elétricas do tempo de coagulação. Então, a gente já tem alguns resultados, e em breve a gente espera poder apresentá-los para vocês. Também, um dos nossos avanços foi a inserção da Gabriela Copetti, que ela vai continuar a apresentação agora, que ela conseguiu desenvolver um modelo de detecção por imagem usando programação, porque até então nós precisávamos sempre de um analisador para detectar esse tempo de coagulação no dispositivo. E aí, quando a Gabi entrou no grupo de pesquisa, nós lançamos o desafio para ela para desenvolver um modelo de detecção por imagem, usando programação. E agora ela vai contar um pouco para vocês como que foi esse processo dessa metodologia que ela está desenvolvendo e que a gente pretende validar em breve. Então, boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu sou aluna da Engenharia Biomédica aqui da Unicinos. E hoje eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento e a utilização de um programa confeccionado em linguagem Python para calcular o tempo de coagulação do teste rápido que a Júlia estava falando. Bom, a montagem do programa pode ser dividida em 4 partes, ou 4 etapas, e primeiramente é feita a filmagem dos testes. No nosso caso foi usado um celular mesmo, mas existem várias outras opções. A segunda parte do programa, eu vou voltar. Tem como voltar o slide? Obrigada. A segunda parte do programa, então, conta com passar esse vídeo através de filtros que vão modificar a cor e tirar todo e qualquer detalhe da imagem para justamente facilitar a sua leitura. Na terceira etapa, é feita a criação de uma matriz. Essa parte é muito conectada com os filtros, pois a matriz é uma representação visual da imagem de forma numérica.
e, ao mesmo tempo, ela também é utilizada para armazenar os dados que vão ser utilizados na próxima etapa. A quarta etapa, então, consiste na criação de um gráfico de distância por tempo, representando o comportamento do fluido enquanto escorre no canal. Pode passar. Então, com a filmagem dos vídeos, eles são processados e separados em imagens, que também são chamadas de frames, com uma frequência de captação de 30 frames por segundo. O número de frames pode parecer um pouco alto, mas ao montar o gráfico mais tarde, uma maior quantidade de frames no início significa mais pontos e, consequentemente, mais informação gerada e precisão no resultado. Depois de dividido o vídeo, passe para a etapa de modificação dos frames, e esses filtros vão, de certa forma, traduzir essas imagens, permitindo ler elas como números. Atualmente, no programa são utilizados 2 filtros. O primeiro passa os frames originais para uma escala de cinza, e o segundo transforma eles em frames binários, que é um filtro preto e branco. Isso é feito pois em uma imagem binária só existem 2 cores, e assim só vão existir 2 números nessa leitura. Um vai significar a presença do fluido no canal e o outro a ausência, o que simplifica bastante a programação. Pode passar. Então, a terceira etapa, como já foi comentado, é a utilização da matriz criada a partir dos frames para acompanhar o desenvolvimento do fluido no canal. Nas 3 imagens à esquerda, nós temos um esquema do dispositivo desenvolvido e elas representam a evolução do fluido. Na primeira imagem, seria o primeiro frame binário. Tem-se o canal em branco vazio, antes de ser pingado o sangue. Na segunda, o fluido já foi depositado e ele se movimentou um pouco. E na terceira, ele se encontra mais à frente. E assim vão passando os frames até que o sangue pare de escorrer. Na segunda coluna, nós temos o que seria a visualização da matriz criada a partir de cada um desses frames. Conforme o fluido escorre, a matriz atualiza os seus elementos, mudando os valores, o que permite acompanhar o escoamento e, consequentemente, o tempo de parada do fluido. Pode passar. Então, todos os dados retirados das matrizes precisam de uma forma simples de serem visualizados e analisados. E, para isso, o resultado de todos os testes foram exportados na forma de gráficos de distância por tempo, onde podemos ver a mudança de comportamento do sangue ao longo do tempo. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos uma curva obtida para testes de sangue à ponta de dedo. Esse teste foi feito em uma pessoa com um tempo de coagulação considerado normal, e o valor de referência é de 10 a 12 segundos para coagulação. Como se pode ver, a curva de sangue tem no início uma inclinação grande, que representa o deslocamento rápido assim que ele é depositado no canal. E, no entanto, conforme o sangue coagula, ele diminui essa inclinação e praticamente se estabiliza. Pode passar. Já aqui, nós temos uma curva feita com água para comparação, usando o mesmo programa. A água, como se sabe bem, é menos viscosa que o sangue, o que vai fazer com que ela escoe mais rápido e, além de, claro, não coagular, o que significa que ela só vai parar no canal caso ele acabe ou caso ela seque antes de completar o canal. Por esses motivos, é esperado da água um comportamento linear, sem que ela se estabilize, como esse é apresentado aqui. Então, o desenvolvimento dessa ferramenta tem como objetivo a entrega de um resultado de tempo de coagulação mais sensível e específico ao paciente, e a ideia é que futuramente tudo isso possa ser através da comparação do tempo de coagulação detectado nessa análise com o método padrão ouro. E pode passar.
Então, muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, tá com o teu fone fechado, Priscila. meu microfone estava desligado. Agora sim, meu microfone estava desligado. Queria dizer que eu queria agradecer bastante a Júlia e a Gabriela pela explanação, por apresentar esse produto que a gente tem um orgulho imenso, né? Porque basicamente foi o produto que foi o berço de todo o nascimento do que a gente vê aqui hoje, né? Então, isso começou, como a Júlia comentou, lá em 2017, com a inserção da Júlia no ITT Chip, e hoje mesmo a gente estava comentando o presente que foi ter a Gabriela sendo inserida no grupo, e esse conhecimento que ela vem aplicando tão bem no desenvolvimento desse produto, agregando valor e mostrando uma nova possibilidade de identificação do resultado, fazendo com que a gente tenha mais segurança e mais qualidade no resultado do dispositivo, que ele possa se manter com um ultra baixo custo comparado com o mercado, e a gente ainda assim tenha uma extrema segurança na liberação do resultado.